Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse dia do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, vimos uma grande semelhança na primeira leitura do profeta Isaías e Jesus com a parábola que ele conta no Evangelho. Porque Jesus retoma a profecia de Isaías e traz para a sua realidade, traz para o seu tempo, querendo abrir os olhos dos seus discípulos e discípulas para que a sua comunidade de fiéis, para que a sua igreja não seja semelhante àquela qual era uma triste realidade à sua época. Porque a vinha do Senhor, e aí uma expressão muito bonita, que se refere ao povo querido e amado de Deus, o povo de Israel, a vinha do Senhor a quem Deus amou com tanto carinho. Se a gente lembra da escravidão do Egito, da caminhada pelos 40 anos do deserto, da entrada na terra prometida, da organização da vida do povo em tribos, vivendo a promessa, a realização da promessa que Deus lhes deu. Então essa vinha tão amada e tão cuidada por Deus, e que Deus esperava, portanto, que desse os frutos que deveriam dar, não estava mais gerando estes frutos. O profeta Isaías, na primeira leitura, já fez essa denúncia, querendo abrir os olhos do povo de Deus e, consequentemente, serve para nós hoje também, discípulos de Jesus. Porque a vinha do povo de Deus, conforme ouvimos na primeira leitura, o nosso Deus vai desmanchar a cerca, vai devastá-la, vai derrubar o muro, vai pisoteá-la,
vai deixá-la inculta e selvagem. Não deixará mais as nuvens derramar a chuva sobre ela, sobre a vinha do Senhor. Porque o nosso Deus esperava que ela desse frutos de justiça e acontece a injustiça. Esperava obras de caridade e acontece a iniquidade. Aqui está um elemento muito importante para nós, povo querido e amado de Deus. Mesmo com tantos anos que se passaram na história, mas que não devemos nos esquecer daquilo que Deus quer para nós. O que o profeta Isaías denuncia na primeira leitura é que o povo de Deus deveria construir essa sociedade, essa vida de povo livre, a exemplo dos ensinamentos de Deus. Tivemos aí o mês da Bíblia, podemos refletir o livro do Deuteronômio e fomos amadurecendo tudo aquilo que o nosso Deus foi, através de Moisés, orientando, exortando o seu povo de como deveria viver na terra prometida e de que não deveriam repetir aquilo que eles viveram como sofrimento lá na escravidão no Egito. Não deveria repetir os mesmos esquemas na terra nova. E eis que o povo repetiu, irmãos e irmãs. No passado clamou pela libertação da escravidão e agora no presente escravizava, se corrompia, havia injustiças, pessoas empobrecidas. E se há pessoas empobrecidas, é porque há pessoas que estão acumulando. Ninguém deveria mais passar fome. Ninguém deveria ser privado daquilo que lhes é próprio para viver dignamente. Mas o povo se esqueceu dos ensinamentos de Deus. Por isso, vem o profeta abrir os olhos do seu povo. Se somos o povo querido e amado de Deus, por que não estamos fazendo o que o nosso Deus nos ensina? A mesma realidade Jesus apresenta séculos depois, já na região de Jerusalém, abrindo os olhos de seus discípulos e discípulas. Jesus retoma essa profecia de Isaías, conta essa parábola dos vinhateiros homicidas, para falar o quê? Que mesmo tantos séculos passados, o povo ainda não aprendeu, o povo ainda continuava realizando todas essas injustiças. E infelizmente, a cidade de Jerusalém, que deveria ser o centro de acolhida do povo, porque ali estava o templo sagrado dos judeus, que também havia se tornado o centro do poder político e econômico da região. E eis que nessa centralidade a religião havia se deturpado, se aliou ao poder, começou a explorar muito do povo de Deus para as autoridades religiosas se enriquecerem e também enriquecer o império que dominava, que era o Império Romano. E Jesus contempla toda essa realidade de injustiça e agora na cidade de Jerusalém quer abrir os olhos dos seus discípulos e discípulas, abrir os olhos da sua comunidade nascente. Quando Jesus conta essa parábola que ouvimos, Jesus está mostrando como que o Pai confiou ao seu povo o cuidado da sua vinha, que é cada homem e cada mulher, porque todos somos filhos queridos e amados de Deus. Mas, infelizmente, algumas coisas foram sendo esquecidas e deturpadas, e o povo também começou a se empobrecer e a sofrer injustiças. E como nosso Deus nunca desiste de nós, porque seu amor por nós é infinito, Ele sempre foi enviando na história, e Jesus vai recordando na parábola, quando o dono da vinha envia empregados seus, funcionários seus para a colheita.
Jesus aqui está falando de tantos profetas que Deus enviou ao longo da história para alertar o seu povo, para alertar os governantes do povo. Olha, vocês não estão fazendo o que Deus quer de vocês. Vocês devem apacentar o rebanho do Senhor e não oprimir, não explorar. E assim Jesus continuou dizendo na parábola que chegou o momento como os donos, como os funcionários da vinha, se apropriaram daquilo que não era deles, porque mandaram espancar, usaram da violência contra os enviados do responsável da vinha. O fruto que deveria ser oferecido, eles tomaram posse. Até que chega o momento em que envia quem? O filho do dono. E aí Jesus falando dele. Quem sabe o proprietário enviando o seu próprio filho, o povo não abre os olhos, o povo não acorde. E sabemos que eles mataram o filho. Jesus conta na parábola, já antevendo o seu fim. Irmãos e irmãs, até o filho foi violentado. Tamanha a ganância, tamanha cobiça, tamanha ambição, tamanho apego às coisas materiais, apego à riqueza. Tudo isso fez com que aqueles homens que receberam a missão de Deus, do cuidar do seu povo, o pecado que eles viveram fez com que eles se fechassem até da comunhão com o dono. E aqui Jesus está abrindo os olhos das suas comunidades e denunciando que até, conforme ouvimos na leitura, que os sumos sacerdotes e os anciãos do povo também haviam se desviado da missão que o Pai lhes confiou. Então, nessa parábola que Jesus conta, ele está querendo dizer à comunidade nascente, não sejam assim. E Jesus querendo ainda abrir os olhos dos responsáveis da época. Vós nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? E isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso a nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Não adianta, vamos assim dizer, nos considerarmos deitados em berço esplêndido e olharmos para nós hoje cristãos e dizermos, somos da igreja de Jesus, somos salvos pelo sangue de Jesus, somos, graças a Deus. Graças a Deus fazemos parte da sua igreja, mas de nada adianta se tivermos essa certeza, mas se a nossa vida não condizer com a vontade do Pai. De nada adianta nos considerarmos salvos se nós não concretizarmos a salvação, se nós não colocarmos em prática o mandamento do amor que Jesus também nos deixou. Se nós, discípulos de Jesus, não formos verdadeiramente seus seguidores. Então, irmãos e irmãs, Jesus quer de nós neste domingo, com a sua palavra que acabamos de ouvir, que a gente possa olhar para a nossa vida e perceber, enquanto cristãos, membros da Igreja de Cristo, no mundo em que vivemos com tantos desafios, e este ano ainda veio essa pandemia para nos preocupar, e que infelizmente levou tantas vidas, tantos conhecidos nossos, eu também tive na minha paróquia, conhecidos que perderam a sua vida. Então, como estamos sendo discípulos de Jesus nesse meio? Com tanta pessoa, quantas pessoas que perderam seus empregos, tantas pessoas que estão passando necessidades, tantas pessoas que entraram em crise de fé por causa dessa realidade. Como nós estamos sendo sinais visíveis de Jesus para essas pessoas? Não nos esqueçamos, se fazemos parte da vinda do Senhor é para dar frutos. E aí eu reflito, que frutos nós estamos dando? Olhamos para a segunda leitura da carta aos Filipenses, e ele apresenta para nós, quanto ao mais, irmãos, e aqui tem uma série de orientações muito bonitas para nós. Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo,
puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim. Olha, várias virtudes que são elencadas que nós cristãos devemos refletir, amadurecer para colocarmos em prática. Sermos justos no meio onde predomina a injustiça. Sermos amáveis no meio onde predomina ódio. Sermos honrosos onde predomina a intolerância. E tantas outras questões podemos refletir nesse momento. Então, a palavra de Deus hoje está nos mostrando um caminho. Precisamos dar esses frutos que Deus deseja de nós, porque se não for assim, de nada adianta dizermos que somos cristãos. De nada adianta proclamar com a boca que Jesus é nosso Senhor, se nós não vivermos os seus ensinamentos, se nós não trilharmos os seus caminhos. Nós, conforme eu falei no início dessa missa, estamos encerrando e aqui junto com vocês todos, rendendo graças a Deus por esse Kairos que vivemos ontem e hoje. E nós estávamos conversando num determinado momento, está vazio em termos de presença de fiéis, porque ainda temos todas essas restrições e, portanto, o Kairos não foi aberto para a presença de fiéis. Mas talvez este Kairos tenha sido o que mais teve participação, graças aos meios de comunicação em que muitas e muitas pessoas puderam acompanhar, rezar conosco, celebrar conosco e participar como agora estão fazendo nessa Santa Missa. E refletimos tanto, irmãos e irmãs, que aí eu gostaria de colocar o trabalho dessa pastoral dentro dessas virtudes que nos foram apresentadas na segunda leitura, mas também como frutos que nosso Deus deseja de nós. O que a pastoral da sobriedade faz? Resgata vidas. Quer ajudar homens e mulheres a viverem em sobriedade cristã, porque por algum motivo que não compete a nós julgar, se desviaram do caminho da vida, deixaram de dar frutos na sua própria vida, entrar no caminho de uma dependência, de um vício, de uma compulsão, seja qual for. E a vida de Deus está abafada, reprimida dentro deles. Por isso, essas pessoas, irmãos e irmãs, são pessoas que precisam de nós, que temos consciência da nossa fé, nós que nos esforçamos para dar os frutos que Deus deseja dar em nossa vida. Precisamos ter esse olhar de misericórdia para essas pessoas e não julgá-las, mas como Jesus ao olhar por toda a humanidade. No alto da cruz ele não rezou ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos ter um olhar parecido para com esses nossos irmãos e irmãs e ver que ali tem pessoas que por algum motivo se esqueceram de como viver bem. Foram buscar outros caminhos, se iludiram que estes caminhos poderiam lhes ajudar a talvez encontrar um sentido que eles estavam precisando ou superar um problema que eles estavam precisando e não encontraram. Agora estão lá, precisando de nós. E Jesus conta conosco para que nós possamos ajudar essas pessoas a reencontrarem a fé, a reencontrarem um caminho em Jesus, a reencontrarem Deus em suas vidas, a reencontrar o sentido das suas vidas de que eles também fazem parte da vinha querida e amada de nosso Deus, que eles devem vir fazer parte conosco dessa vinha e que a vida deles vai ter um novo sentido, que pode ter um novo sentido, que pode ter uma nova luz, que pode ser cheia de graça. E que isso acontece por tantos irmãos e irmãs espalhados neste país, que são agentes dessa pastoral, como temos algumas pessoas presentes aqui, que disseram sim. E eu retomo o lema da campanha da fraternidade deste ano. Viu? Sentiu compaixão e cuidou dele. É isto que os agentes da pastoral buscam fazer. Esta é a missão da pastoral da sobriedade. Olhar os irmãos
que estão perdidos na vida, ter compaixão dessas pessoas e ajudá-las. E nós, neste final de semana, viemos aqui fazer uma experiência de renovação da fé para que o nosso sim, como nossa Mãe Maria, continue firme e forte, para que a gente possa continuarmos nos empenhados pelo resgate de vidas. Nessa Eucaristia, rezamos agradecendo a Deus por essa graça, que mesmo em meio a nossas limitações, mesmo em meio a tantas dificuldades que passamos, mas nós estamos dizendo sim, estamos buscando nos empenhar, estamos tentando colocar em prática um pouco dessas virtudes que a segunda leitura nos apresentou. Para quê? Para que a vinha do Senhor possa dar frutos da vida, como Jesus nos oferece e nos ensina. Não é isso que Ele fez com a sua paixão? Nos deu vida eterna? E é essa a missão de nós cristãos, trabalharmos para que mais e mais pessoas tenham a graça de uma vida digna, uma vida plena, para que também um dia possam viver na plenitude da vida junto de nosso Deus. Então, irmãos e irmãs, contando com as orações de vocês por esse belo trabalho dessa pastoral e que todos nós aqui presentes e aqueles que celebram conosco em suas casas possam estar também reconhecendo que fazem parte da vinha do Senhor, que devem viver com dignidade, mas que também devem ajudar outros. Nossos vizinhos, nossas vizinhas, pessoas que moram nos nossos bairros. Tenhamos olhos atentos a essas pessoas e ajudemos, que talvez elas estejam precisando de nós. Muitos julgam e condenam, que nós cristãos não sejamos assim, porque o nosso Deus não julgou e não nos condenou, nosso Deus não nos julga e nem nos condena, mas nos salva. Que a gente, portanto, possa ser instrumento de salvação para outras pessoas. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.